1h, 5 minutos e meio, a hora certa para Excelsior Pneus. Promoção Excelsior Pneus, 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E a temperatura 20 graus e 2 décimos, Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, aproveite a goleada de ofertas Tumeleiro, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota, incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. A pergunta interativa do Sala de Redação está aqui num oferecimento... Ô Nazareno, no oferecimento de Nazare, claro, últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nazale.com.br. Estamos perguntando qual será, na sua opinião, palpite, desejo, né, o desfecho entre Brasil e Croácia. O Brasil vai vencer? Haverá o empate ou o Brasil perde para a Croácia? Responda a nossa interativa do Sala de Redação. Aqui comigo, Kenny Braga, Guerrinha, Cacalo e lá em São Paulo, Vianney Carlet, não sei se já está na escuta, né, Vianney? Ouvindo-vos. Ah, guri, e aí, hein? Maravilha, tudo bem aí? Olha, até aqui tudo bem, né? Ô, Vianney, antes de qualquer coisa, Vianney, eu quero me solidarizar contigo em relação àquele penoso embarque teu de ontem, né? É inadmissível aquilo, né? Eu li na tua coluna hoje, Vianney, e tem coisas que são realmente inadmissíveis. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Pois é. E aí nós estamos em plena modernidade, né, Vianney? O que mais as pessoas enchem a boca? Nós estamos na modernidade, na pós-modernidade, e aí ocorrem essas coisas. Como é que Curitiba tem o 3? Nós temos aqui o 1 no aeroporto. O aeroporto Afonso Pena, é verdade, que é 900 metros acima do nível do mar, tem o 3. E nós agora estamos querendo colocar o 2. Mas por que Curitiba tem e nós não temos, pô? Mas hoje foi ampliado o fiasco, né, Lauro? Foi ampliado. Porque hoje se soube que só um lado da pista terá este equipamento, que é o lado onde aterrissam 90% dos aviões. Só que quando é dia de ventos fortes, eles aterrissam pelo outro lado. Quer dizer, se tiver neblina e vento forte, não aterrissa, vai continuar com o mesmo problema. Mais uma má notícia, quando for ampliada a pista, finalmente, um dia vai chegar o momento de ampliar essa pista, né? Falam em novo aeroporto e tal, mas tem que ampliar a pista, muito bem. Quando houver o processo de ampliação da pista, não teremos nem o 1, não é o 2, nem o 1, que é o que está funcionando até hoje, teremos. Porque, sei lá por quê, questão técnica, para ampliar a pista não pode funcionar nem o 1. Vianney, eu só vou fazer uma pergunta. Tu está no ponto estratégico aí, eu estou curioso por isso aí, porque eu estou um pouco preocupado. Existe a possibilidade da retomada da greve dos metroviários em São Paulo? Ai, tu tem toda a razão em estar apreensivo, Kenny. Eu também estou muito apreensivo aqui, porque na sexta-feira da semana passada, quando jogou o Brasil e Sérvia, uma sexta-feira com chuva, greve do metrô, 70 mil pessoas no Morumbi, olha... Eu nunca tinha estado no meio de um caos de trânsito tão violento como aquele. E é o que vai acontecer amanhã, se hoje às 6h30, quando vai acontecer a Assembleia dos Metroviários, se eles retomarem a greve. E vai ter muita violência, porque o governo já disse que tem recursos e estratégias para garantir metrô até o Itaquerão. Diz que tem um plano B. Tem que ter, qual é o plano B? Pois é, ninguém sabe qual é, Lauro. Mas só pode ser um, né? Só pode ser um. É o B. A linha de Itaquera ser conduzida por metroviários que não estão em greve. Eu pensei logo isso. Linhas, Vianney. Né? Oi, tudo fala, bem, Cacalo. Tudo bem, Vianney? Maravilha. Tu está sendo bem tratado aí? Nossa, muito bem tratado, né? O Pedro não chegou, ele disse que ia te dar uns cascudos quando chegasse aí. Por quê? Eu não sei por quê, ele estava invocado aqui. Ciúminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Vianney, quero te cumprimentar. Parabéns pela tua cidade de Viamão. Deu um exemplo para o país e para o mundo, Vianney. Sensacional o que fez a população de Viamão. Uma vez o Colares, não foi o primeiro, o doutor Alceu Colares, governador do estado, ele gosta muito de lembrar isso, colocou brigadianos guiando os ônibus numa greve. E motorneiros, na época da greve dos bondes,
que até uma greve dos bondes originou o hino do Grêmio, até a pé nós iremos e tal, Lupicínio Rodrigues. Numa greve dos bondes, muitas vezes algumas vezes eu vi, os bondes sendo guiados não por policiais e não pelos motorneiros. Né? Agora, mas, Lauro, se tu me permite, eu só queria colocar mais uma questãozinha com relação ao que falou o Cacalo. Aconteceu um negócio... Bom, em primeiro lugar, Viamão fez o que cidade nenhuma fez até agora. Preparou-se para recepcionar os visitantes, fez uma grande festa com mais de 10 mil pessoas na praça, ficaram lá o tempo inteiro. Mas aí eu fiquei sabendo hoje pela manhã, ouvindo a Gaúcha, a FIFA tinha ordenado que o ônibus que trazia a seleção do Equador não parasse, ninguém descesse, que os jogadores apenas acenassem com a mão. Aí o capitão do Equador viu aquela multidão toda, aquela festa lá, e aí ele tomou a iniciativa. Nós não podemos deixar de descer e agradecer esta recepção. E aí desceu todo mundo e foram lá para o palco e agradeceram, e foi uma coisa maravilhosa. Dizem que os jogadores do Equador passavam mensagens e telefonavam para seus familiares dizendo: olha, vocês não têm noção, não imaginam a festa que estão fazendo para nós aqui em Viamão. Viamão tá muito bom em Viamão. Isso é o lado bom, bonito do futebol, Vianney. Ô, Vianney, isso mesmo. Vianney, tu que está por dentro da greve dos metroviários aí, tu pode considerar um metrosexual ou não? Quem, eu? É. O que tem que vir metrosexual com greve? Um metroviário, eu me lembrei, né? Ô, Vianney, é o seguinte, Vianney, infelizmente nós precisamos, assim, reiterar algumas afirmações, assim, porque as coisas não mudam aqui, cara. A greve, todos nós sabemos isso, né, e nós defendemos o ponto de vista, porque é isso mesmo. A greve é um direito constitucional dos trabalhadores, todo mundo sabe. Ninguém é contra a greve, é um direito universal dos trabalhadores, não é só no Brasil. Mas tem uma coisa que é inaceitável. Quando alguns funcionários, alguns trabalhadores em greve, querem voltar para o trabalho ou querem trabalhar, eles devem ter o direito de voltar e de trabalhar. E aqui no Brasil se tornou prática agora impedir aqueles que querem trabalhar de entrarem nos seus postos de trabalho, digamos assim. Eu vou te dar um exemplo que ocorreu hoje comigo, Vianney. Um cidadão me procurou desesperadamente na rua e disse: seu Kenny, o senhor me ajude, tente me ajudar de alguma maneira. Ele mora no Nonoai, no bairro de Nonoai. Eu estou há 8 dias sem água na minha casa. Porque estourou um cano na frente da minha casa e eu ligo insistentemente para o DEMAI e ninguém vai consertar o cano da rua e eu não sei mais o que eu vou fazer, para quem apelar. Aí eu digo: não, mas eu vou fazer o que eu posso fazer. Liguei para o DEMAI e conversei com o pessoal lá do DEMAI e eles me disseram assim: olha, Kenny, infelizmente nós não podemos resolver esse problema. Mas por que não pode resolver o problema? O cara está 8 dias sem água em casa. Porque, infelizmente, os integrantes do sindicato dos servidores municipais aqui, impedem que os funcionários do DEMAI que querem trabalhar... E esses do piquete não são nem do DEMAI. Que querem trabalhar, Lauro, impede que eles entrem ou saiam dos seus locais de trabalho. Uma violência. Isso é uma barbaridade. Mas como é que uma pessoa vai ficar 10, 20 dias sem água porque algumas pessoas querem que os cidadãos fiquem sem água? E eu pergunto o seguinte, aí vou insistir nisso. A brigada não faz nada para garantir o direito de quem quer trabalhar também? Não faz nada? Não, e com decisão judicial toda hora. É uma palhaçada, porque o judiciário decide, não adianta nada. Os caras não cumprem. E outra coisa, eu já falei aqui, vou repetir. A multa por dia é 100 mil, aí passa para 500 mil. Ninguém vai pagar multa nenhuma. Janei, aqui em Porto Alegre a mobilidade do trânsito está ficando melhor, está ficando mais fácil. Tá brincando. Porque quem passa pelo viaduto do Mazembe ali chega mais cedo em casa, volta mais cedo para casa. Ah, melhorou o trânsito, então tá mas bom. Viu, Vianney, ontem numa unidade do Mas Kenny, deixa eu só me permite dizer só uma coisinha. Sim. Tá na hora de se repensar as formas de greve no Brasil. Não é mais possível admitir que uma categoria profissional que vai buscar com toda a legitimidade reajustes salariais, melhores condições, ela acabe transferindo todo o ônus do seu movimento para a população. Isto não é greve, isto é covardia, é um negócio inaceitável.
Não pode continuar assim, temos que... O Ministério do Trabalho vai ter que parar para pensar, para rediscutir. E esses governadores que não usam as polícias militares para preservar os direitos da população, eles têm que ser banidos da política. Eles não podem continuar, eles são contra o povo, e o povo que deixe de ser besta e perceba claramente o que é que está acontecendo. Mas a mudança tem que ser mais em cima, Vianney. Eu concordo inteiramente contigo. Nos estados é isso, né, Cacalo? A mudança tem que ser por cima, porque a greve, como regra geral, ela está prevista na Constituição Federal. Então eles se aproveitam disso e fazem uma greve que não é o espírito daquela que foi colocada na Constituição Federal. Eu criei um provérbio aqui, Vianney. O Cacalo, para variar, falou no Mazembe. Eu quero dirigir o provérbio, um ditado que eu criei para o Cacalo. Quem com Mazembe fere, com Mazembe será ferido. Meu Deus. Não, eu vi, o prefeito Fortunati disse que quem vem pelo viaduto do Mazembe ganha 6 minutos no trânsito. O Fortunati disse isso? Alguém da prefeitura disse que diminui em 6 minutos quem vem pelo viaduto Mazembe. Quer dizer, quem vai no Mazembe chega mais cedo em casa, volta mais cedo para casa. Eu não gostaria de estar vivendo um momento como esse, sala de redação. Eu estou trabalhando aqui há 36 anos no sala de redação. E de repente o sala de redação transforma-se num veículo de besteiras. Tá falando o autor. Não, nós temos que respeitar o ouvinte. Temos que respeitar o ouvinte. Imagina o que os colorados estão pensando do sala de redação. Tu visse, Lauro, quando fosse falar do Mazembe? Eu não. Quem com o Mazembe fere, com o Mazembe será ferido. Tu não podia ter dito isso. O que tu quer, a segunda divisão? Não foi ele que suscitou o assunto. Ele deu seguimento ao assunto. Segunda divisão. Mas quem suscitou esse assunto aí, anedótico? Só tu gosta de conversar sobre isso? O Atipato. Que tu gosta de afrodescendentes? Tu adora afrodescendentes? Tu adora afrodescendentes. Mas tem que assumir isso aí. Entende? Agora eu vim falar sobre isso. Nós estamos falando sobre assuntos de vital importância para a população gaúcha. E tu vem com isso aí? Seja justo, Kenny, seja justo. Eu estou fazendo uma manifestação de caráter de apoio ao trabalho da mobilidade urbana em Porto Alegre. Quem vem no viaduto Mazembe chega 6 minutos mais cedo em casa. A conclusão, quem passa pelo Mazembe volta mais cedo para casa. Eu adoro, eu não tenho nada contra tu falar em Mazembe, porque o time do teu coração é o Mazembe. É o único time que te deu alegria nos últimos 20 anos. Vianney. Então, tu é torcedor do Mazembe. E continua me dando, alegria. Vianney, nenhum risco de o Hulk ter problema para jogar, né? Não. Porque ele saiu mais cedo do treino, né? Não, mas não tem nada grave, Lauro. Era bom esse risco ou não era, Vianney? Olha, eu não sou. Sabe que eu não acho que o Hulk seja um craque. Mas eu não sou tão contra o Hulk. Eu gosto do Hulk. Que bundão que tem o Hulk. Você já prestar atenção, não? Pois é. Não, mas é mesmo. Ele é todo forte, né? E não, tem eu acho. Ele tem um bumbum enorme. Bom, deixa assim. Mas quem imagina, quem olha para o bumbum... mas você está passando na frente ali, eu tô olhando. Tudo bem, mas quem olha para essa digamos assim, o traseiro, né? Do Hulk... certamente está preocupado com outras partes também. Por que tu achas que existia um zagueiro que até chegou na seleção rapidamente? Eu o vi jogar em 76 em São Francisco com a zaga com a camiseta da seleção no torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Está fazendo apenas 38 anos. Beto Fuscão tinha esse apelido por quê? Porque tinha um bumbum grande. Vê se eu não sou um cara motor atrás. Motor atrás. E Lauro, vê se eu não sou pluripartidário. A originalidade, para mim, é tudo na vida, né? Mas eu recebo uma mensagem que diz assim, ó. A rodovia do Parque tem aquela curva fechada quando chega perto da arena do Grêmio, porque perto do Grêmio tem que reduzir para a segunda. Original, né? Bacana, né? Tá aí, tá a resposta do Mazembe. Naquela curva fechada, reduzam para a segunda, porque é perto da arena. Parabéns pela originalidade, meu amigo. Ô, Vianney, hoje eu lembrei ontem, Vianney, porque nós estamos na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo. E eu lembrei ontem, para escrever minha coluna para o Diário Gaúcho, eu lembrei 3 momentos assim especiais da seleção brasileira. Eu lembrei da seleção de 82, Vianney, do Tele Santana, que disputou o Mundial na Espanha. E não foi feliz, quer dizer, uma seleção elogiada, cheia de craques, de grandes valores individuais, e não foi feliz e não ganhou o título. Aí nós tivemos a seleção de 94 nos Estados Unidos, a seleção do Parreira. Era uma seleção média, digamos assim, média. Foi o momento em que o Dunga se consagrou erguendo a taça, mas ele não passava disso, uma seleção média, né? E ganhou o título. Depois nós tivemos em 2002, no Japão e na Coreia, a seleção do Filipão,
conquistou outro título mundial. E eu fico pensando assim, Vianney, o que acontecerá com essa seleção atual do Brasil? Ela será parecida com uma dessas 3 seleções que eu disse? Porque de repente a seleção pode conquistar o título mundial, como ela conquistou em 94, e as pessoas dizem, mas ela conquistou o título, mas é uma seleção ruim, deixou a desejar dentro do campo. Mas a outra é uma seleção brilhante, extraordinariamente brilhante, e não conquistou o título. O que tu acha disso aí, Vianney? Não, eu acho que a seleção essa do Filipão deveria estar mais próximo da seleção de 94, que não era uma seleção de grandes craques e por isso mesmo foi uma seleção que jogou de acordo com as suas possibilidades. Eu acho que o Filipão vai mudar. Isso sempre acontece nas Copas do Mundo, mas agora sem nenhuma dúvida, ele vai mudar a escalação da seleção brasileira, porque é uma seleção, olha, é uma seleção muito alegre. Ela tem 2 jogadores que marcam no meio campo e os demais são todos atacantes, meia atacantes e atacantes. Oi? Aqui, ó. Parou tudo aqui, Vianney. Parou tudo. Chegou a Carol, querida, tá voltando depois de 6 meses de licença maternidade. Ela me mostrou no celular dela. Claro, só podia ser no dela. Eu nem tenho celular. Ela mostrou o marido dela. É verdade. Me mostrou as fotos do Pietro. Maravilhoso. Mas não eram gêmeos, Carol? Gêmeos? O Cosme e o Damião. Ô Vianney, se eles são parecidos com a mãe, devem ser lindíssimos. Ou ele, o Pietro. Vianney, aparentemente, essa seleção da Croácia, o nosso primeiro adversário na Copa do Mundo, os seus jogadores, os seus integrantes, né, estão confiantes em relação ao jogo de amanhã. Porque eu só ouço, assim, declarações confiantes deles. Será que são tudo isso mesmo, Vianney? Eu não tô. É só tudo isso mesmo. Será que são isso? A Croácia se classificou, eu vou dar essa informação aqui, na repescagem. É claro que o jogo é complicado porque é um jogo de estreia. Estreia é estreia, e é num local que o Brasil tem dificuldades para jogar pela torcida. A torcida não apoia o Brasil em São Paulo. É uma dificuldade incrível para jogar em São Paulo. É o único lugar que o Brasil tem dificuldade. A diferença, Guerrinha, Vianney, mas olha, time por time, vai passar. Quem fez referência à seleção de 94, que ela não foi brilhante, eu tô dizendo não foi brilhante, mas também a questão da seleção de 94 é que aquela seleção, e isso é pontual, mas é um fato, ela não ganhou a final. Ela não ganhou do seu adversário na final, ela foi campeã nos pênaltis. Isso deslustra um pouco o título conquistado, embora seja um título verdadeiro, não se discute isso, mas não mostrou superioridade, porque naquela Copa... Quer dizer que o Ajax contra o Grêmio também foi nos pênaltis e não deslustrou um pouco? Sim, o Grêmio jogou muito melhor que o Ajax, todo o tempo, com 10 homens em campo, mas naquela Copa, o Brasil podia ter perdido para os Estados Unidos, vocês haverão de se lembrar. O Brasil poderia ter perdido uma outra partida, que eu não me recordo agora, que o adversário foi muito superior, e o Brasil ganhou... assim, olha, de uma forma absolutamente casual. Então aquela seleção nunca empolgou. E essa seleção agora está invicta na Copa das Confederações, vem empolgando, embora, apesar desse oba-oba em relação às pessoas todas da seleção, especialmente o Filipão dizendo que vai ser campeão, eu acho que é muito difícil esse ano. Olha, tu tem razão, é difícil sim, mas o que o Brasil está esperando da Croácia, e o Filipão está preparando a seleção brasileira para enfrentar uma Croácia retrancada. Essa é a expectativa. Tanto que ele treinou ontem em espaço reduzido, exigindo velocidade e toque. Isso não contraria, Vianney, pelo que já se viu da Croácia, eu vi 1 ou 2 partidas da Croácia só, não contaria as características desses jogadores lá da Croácia, porque é um time leve, um time que joga pra frente, um time alegre, um time que quer fazer gol. Eu acho que esse jogo amanhã para a Croácia representa o seguinte, perder de pouco. Porque ela perdendo de pouco, normalmente vai acontecer que nos outros enfrentamentos o Brasil vai pegar Camarões e México. Muito provavelmente, claro que é na teoria que eu estou falando, o Brasil vai fazer placar superior do que vai fazer. Então quem levar menos do Brasil fica credenciado a passar de fase. Não sei o que vai dar na interativa do Sala de Redação, Vianney, mas na interativa hoje de manhã, com 5.000 respostas, 75% não acreditam na vitória do Brasil sobre a Croácia. 3 em cada 4 ouvintes. Quer dizer,
Eu não sei se eles são realistas, pessimistas ou secadores, eu não sei. Vianney, Mas olha aqui, ó, que não acreditem que o Brasil será campeão, Tudo eu bem, até admito. claro. Agora, que 70% duvidem que o Brasil vença a Croácia, mas isso aí, isso É uma não é mais doença. pessimismo, né? Isso aí é doença. Vianney, o Filipão ontem passou mais um drama familiar, né? Pois Faleceu é, né? um sobrinho, irmão do Darlan Schneider, aquele que foi preparador físico do Grêmio, anteontem, né? Não, morreu ontem, o rapaz morreu. Foi Faleceu E enterrado o ontem. Filipão Foi esteve enterrado aqui no velório do seu Filho da sobrinho. irmã do Filipão, né? Filho da irmã do Filipão, Ontem ele não irmão veio, do né? professor Darlan, aquele que foi preparador físico do Grêmio e trabalhou com o Isso. Filipão na seleção também. Então eu quero aproveitar para mandar um abraço pro Darlan lá, para a família toda e prestar também a minha Acidente de solidariedade. carro em Passo Fundo. Ó. É o Tarcísio e o João Schneider, Cacau. A CBF aqui tentou 49 conseguir anos. um voo para o Filipão ir dar a sua força para a irmã e para a família, mas não foi possível. O Filipão teve que ficar aqui. Mas a gente notava ontem, Vianney, pelas imagens que a televisão levou ao ar, mostrou, né? É que o Filipão, no treino, ele estava muito abatido, né? E foi consolado, inclusive, por alguns jogadores. Mas é 2 porradas em quantos dias aí? Perdeu um cunhado 15 agora. dias, eu acho que menos de 15 dias, né? Perdeu um cunhado, agora perde um sobrinho. É muita porrada em pouco tempo, né? Não sei, esse momento é um momento, eu não sei o que está acontecendo, rapaz, é um momento triste que está acontecendo. Tá tudo pela hora. É, falar no Fernandão... Mas uma de coisa novo, que eu não tô assimilando bem, não tô mesmo, é que, olha, em Copas do Mundo realizadas em países distantes, as cidades, as ruas do Brasil se vestiam de vermelho, de verde e amarelo, as cores da seleção brasileira, estavam decoradas, sempre bonitas. E agora que a Copa é do Brasil, é uma indiferença que, olha, sinceramente, eu não consigo entender exatamente o que é que está acontecendo. Mas acho que aqui Não em Porto consigo. Alegre esse fenômeno também está se repetindo, Vianney. Claro, há É. algumas bandeirinhas nos Tô vendo carros, os carros, nas né? ruas aí, tímidas eu diria, mas parece que há esse fenômeno também acontecendo em Porto Alegre. Talvez é porque, não sei, se o Brasil estrear e ganhar bem, possa mobilizar as pessoas, né? Esse é o detalhe. Eu acho que a estreia vai pautar o futuro da coisa. Eu acho que tudo passa por amanhã. Eu botei triplo na loteria esportiva. Não tem loteria em quinta? Não, começa amanhã. Jogos da Copa na loteria. Começa amanhã? Pode ir na lotérica, faz aí que eu te autorizo, que se o cara não aceitar, tu me liga que eu boto ele Mas em o campo. jogo não é Tu proibido. tem que pagar, Vianney. Mas o Não, jogo mas eu não vou. Mas o jogo não é proibido no Brasil? Não, nada. Não, É. não, já é proibido. Agora eu estou vendo aqui, Vianney, Só que é proibido se o lucro não for para alguma entidade privada. Se for para o governo, pode. Vianney, eu estou vendo aqui que à tarde, né, hoje, no período da tarde, a informação aqui que a UEFA fará pressão para que o Blatter não concorra à reeleição. Curioso isso aí, né? Não concorra. Eles vão fazer pressão e vão perder pressionando. Pois Porque é. a Ásia, a América do Sul, a África, Oceania, o diabo, tá todo mundo alinhado com o Blatter. É só a Europa. E a Europa sozinha não consegue virar essa eleição. Agora esse é o E cargo. quanta grana vai correr nessa eleição, hein? Agora, Ah, Vianney, pois esse é é. o cargo mais importante do mundo, eu não tenho nenhuma dúvida. É melhor ser presidente da UEFA do que ser presidente da FIFA do que ser presidente das Nações Unidas. É melhor ser presidente da FIFA do que ser presidente dos Estados Unidos ou da China. Mas é- O que eu Mas, acho Kenny, engraçado é porque que o cara tem um poder incrível, Vianney. o presidente da FIFA, eu acho, é quase eterno, né? Quantos anos ficou o João Avelange Mais lá? de 20 anos. Quantos anos está o Blatter lá? Eu acho que entre 12 e 15 Olha, é anos, né? tempo que esses caras ficam, né, cara? Mas é muito bom. Mas olha né? aqui, ó, o presidente da FIFA, Muito bom, né? ele viaja muito, ele fica em hotéis de 12 estrelas, ele tem diárias boas, ele é recebido por todos os presidentes da República do Mundo. Vamos parar um pouquinho. Eles têm tantas benesses que não há dúvida, Kenny. É muito bom ser Mas não, presidente da tem, FIFA. mas não tem remuneração também, Vianney? Acho que legalmente. Periga até. Presidente da Periga até, acho CBF que tem remuneração. Acho que tem. Acho que o da FIFA Também também. tem, eu acho, sim. Vem cá, me diz uma coisa, eu não tenho bem certeza, mas presidente da CBF tem salário? Remuneração, salário. Não é, Mas não é salário juridicamente falando, porque ele não é empregado, mas ele Pois tem é. remuneração. O Marco deu. Como é que é? Verba de representação, talvez seja isso. Ele recebe, o Del Nero recebe, sim. Não,
O Ricardo Teixeira recebia 100 e tantos mil por mês. Nesses últimos dias, Vianney, o senhor Ricardo Teixeira ficou no Rio de Janeiro. Inclusive, um jornal do Centro do País publicou uma foto do Ricardo Teixeira participando de uma balada. Mas ele é baladeiro, Kenny. Cercado de mulheres lindas. E aí dá a informação de que ele não ficará no Brasil, ele voltará para os Estados Unidos, né? Já viajou para os Estados Unidos, com medo, assim, digamos assim, de protestos, de perturbações, enfim, durante a Copa do Mundo. Com medo de ser preso também, né, Kenny? Ou pode ser preso também, né? Sabe que só estou torcendo, nas simulações nós já falamos, se o Brasil for passando, porque tem nas oitavas de final, uma vez classificado, que passar pela Espanha ou pela Holanda, ou talvez o Chile, vai ser muito difícil oitavas de final, depois tem que passar pela Itália, depois tem que passar pela Alemanha para ver se chega a final no Maracanã. Nas simulações daria Brasil e Argentina. Eu estou torcendo para que isso não aconteça, Vianney. Claro que eu quero o Brasil na final, mas não contra a Argentina, porque senão dá um racha na minha família, cara. Pois é. Agora lá, Vianney, eu quero o Brasil. Mas eu não quero a Argentina porque eu tenho medo da Argentina, pois é. Por isso. Agora, Vianney, eu quero o Brasil. Aí são os meus sonhos, né? Vamos liberar os sonhos também, né? Até porque se diz que Deus é brasileiro, desde de guri eu ouço isso. Se Deus é brasileiro, eu posso sonhar com o que eu quiser. Mas o seu porta-voz é argentino. Com o que eu quiser, viu, Vianney? Eu quero que a seleção ganhe o título mundial. Evidentemente que sim. Mas eu quero que a seleção ganhe jogando um bom futebol. Um futebol que possa encantar o torcedor brasileiro. Que não ganhe assim, mediocremente, sabe? Que não ganhe com as calças na mão. Isso eu não quero. Ouviste a declaração do Maradona hoje, Vianney? Ele deu uma declaração para a imprensa hoje dizendo que o Neymar é um grande jogador. Mas que mais se aproxima do Pelé. Mas que o que mais se aproxima do Pelé. Mas que a diferença entre o Neymar e o Messi, claro, favorável ao Messi, é a mesma que tem entre Maradona e Pelé. Obviamente favorável ao Maradona. Ele disse assim, o Neymar se aproxima muito do Pelé, mas o Messi é muito parecido com o Maradona. Agora a humildade, mas olha aqui, a humildade do Maradona é maravilhosa. Esse Maradona é tão xarope, tão bobaião. Bom, né? Mas é bom esse Maradona. Mas eu gostaria de dar uns cascudos nele, porque eu tô com o saco cheio de ouvir piadinha sem graça, né, no futebol. E esse cara tá sempre dizendo bobagem. Mas o Romário é que foi mais longe, que Pelé calado é um poeta, né? Agora, Vianney, piadinha. Uma bela frase, né? Piadinha sobre mobilidade urbana, tu gosta, sobre futebol não, né? Agora, Vianney, todos os países... Nem conheço piada de mobilidade urbana. Viu, Vianney? O viaduto chega mais cedo em casa. Ô, Vianney, nem todas as seleções que estão no Brasil agora para disputar a Copa representam autenticamente seus países, né? Eu tô vendo um dado aqui impressionante, Vianney. A Copa terá 85 jogadores. A Copa do Mundo é nossa. 85 jogadores atuando por seleções de países onde não nasceram, Vianney. Somente Brasil, Colômbia, Coreia do Sul, Equador, Honduras e Rússia são as únicas com 100% de jogadores nascidos no país. E as nações que mais cederam jogadores para outros países, para outras seleções, são a França, 27, a Alemanha, 12 jogadores e o Brasil, 5. Quer dizer, essa facilidade de jogar por outras seleções, eu não acho legal isso aí. Olha, tem um ouvinte aqui, o Tadeu Vargas, de Caxias, dizendo que não tem bandeiras do Brasil em Caxias. E um outro ouvinte que não se identifica fala uma coisa interessante aqui, ó. Tem um certo risco de falar, mas eu vou falar porque é inteligente a interpretação. Como está vendo, sei lá, eu não estou custando a entender esse momento, como vocês também estão custando a entender. Tem gente com medo de botar a bandeira do Brasil no carro e no vidro da sua casa, tá? Com medo de que haja uma hostilidade. Olha só que ponto nós chegamos. Tem um cara comentando Mas eu acredito nisso. E eu não estou duvidando, viu? Está errado isso. Não estou duvidando. Está errado, nós somos brasileiros. Não estou duvidando. Seja bom, seja ruim, nós somos brasileiros. Ontem eu vi... Eu até estou começando a ter... Até para reivindicar, nós temos que ser brasileiros. Não, mas isso aí é muito bonito, Guerrinha. Só que eu estou começando a duvidar. Por tudo que tem acontecido, por tudo que tem feito, pela falta de respeito. Porque quando você começa a desrespeitar as instituições do teu país, como a justiça, por exemplo, isso não é nenhuma manifestação de brasilidade. Vianney, eu concordo contigo, só que isso tem uma solução. Tem brasileiro, isso tem solução, Vianney. Sabe qual é a solução? Mude-se a lei.
Não acontece nada. Tem que mudar a lei. 1h35. Mudando a lei. Olha, eu vou dizer, eu nunca acreditei, porque me falavam, mas depois que eu vi, eu tive no mundo árabe, cara. Eu não quero que seja igual ao mundo árabe. Eu só quero que tenha respeito. Claro. Eu quero que volte a ser que polícia é polícia, ladrão é ladrão. Que o cara que erra, ele tem que pagar pelo que faz. Eu só acho isso. Agora, para quê? Como é que faz isso? Mudando a lei. É que agora, nesse momento, Vianney, e que eu acho que a gente comete um erro que é o seguinte. A gente só vê, por exemplo, super despesas, excesso de dinheiro aplicado na construção de estádios. E alguns verdadeiramente desnecessários. Claro que sim. Mas a gente precisa entender também, é só conhecer um pouco da história do Brasil. Sempre obra no Brasil, sempre obra pública, fora de estádio, não tem nada a ver com estádio. As obras são superfaturadas. Claro. Eu sempre sou superfaturadas. Eu vou trazer amanhã os dados, eu não tenho agora os dados na minha frente aqui de cabeça, mas eu vou trazer os dados agora sobre o superfaturamento da refinaria de Abreu Lima lá no Pernambuco. Vianney, ela foi avaliada, digamos assim, em 2 milhões de dólares, sei lá. Ela hoje... 2 bilhões de dólares. Ela hoje custa 35 bilhões de dólares, não está concluída, não tem prazo para ser concluída. Então não é somente em estádio de futebol. É que as pessoas adoram fazer grandes obras no Brasil, Kenny, porque aí é que vai pelo ralo o nosso dinheiro, rapaz. Olha aqui, ó, só para exemplificar aquilo que eu disse, quando começa a faltar respeito com as instituições do país, aí eu não considero brasileiros. Olha só, a justiça determina. A justiça é um dos pés da democracia. A justiça determina. 100% dos metroviários devem trabalhar de manhã e de noite e 70% durante o dia. Os metroviários simplesmente lá e andam para a justiça, não aceitam, aí multam, não pagam. E, cara, o que tu faz com essa gente? A lei está sendo aplicada e não respeitam a lei. Então vamos criar pena de morte, vamos enforcar todos que não cumprem a lei. Pô, mas aí vai faltar corda, né? Tu falaste na palavra-chave para mim, Vianney. Para qualquer relação, para qualquer situação, em qualquer circunstância. Respeito. 1h37 hora certa. Excelsior Pneus, promoção Excelsior Pneus, 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E a temperatura 20,5 graus. Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. 3 vezes por semana nós apresentamos aqui o Sala Online. Oferecimento Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. Real Atacado e Blackbird é pura energia. Tá na hora de a gente acompanhar aqui o bairrista, né? Tá certo? Num oferecimento, o Momento Bairrista, num oferecimento... Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. Momento Bairrista. Especialistas afirmam que forte neblina é reação alérgica do clima aos estrangeiros vindos pro Rio Grande do Sul. O meio ambiente responde da maneira que pode. É a recusa em receber gente de fora do Rio Grande, afirma um cientista. Vai construir ou reformar sua casa? Então previna seu patrimônio contra infestações na madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, aproveite a goleada de ofertas Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Sozinho ou acompanhado? Caminhando ou correndo? Do que você gosta mais? Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. E você, já tem a coleção mais esperada do ano? Álbum de figurinhas? Tu tem álbum de figurinha, ô Cacau? Não, tá me faltando. Não tenho, mas não completei ainda. Então tá aqui, ó. Álbum de figurinhas oficial, o álbum oficial, Panini da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. As 32 seleções, os maiores craques do mundo, todos os estádios e ainda figurinhas brilhantes.
Um momento histórico do futebol que você não pode perder, numa coleção que todo fã vai querer ter, guardar e relembrar para sempre. Não perca neste sábado, dia 14, o clube de troca de figurinhas no Shopping Total a partir das 14 horas. Passe lá. Álbum de figurinhas oficial Panini da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. E agora a pergunta da Interativa para Nasale. Últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nasale.com.br. Está aqui a pergunta, ó, da Interativa. Qual será o resultado do jogo entre Brasil e Croácia? O desfecho. O Brasil ganha, empata ou perde para a Croácia? Já voltamos. As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais. Confira no Real Atacado, de segunda a sexta, das 8 às 17h30 em Porto Alegre, no bairro Anchieta, e na BR-116 em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. A Fontana Indústria Gaúcha está completando 80 anos e sempre esteve um passo à frente, criando novidades tecnológicas para o seu dia a dia. São mais de 180 produtos das linhas de higiene e limpeza, como os sabonetes líquidos e em barras Sensus e a nova linha de limpeza Font Day, composta de detergente concentrado, odorizante, aromatizante e do único tira-manchas com Enzimax. Fontana 80 anos, revolucionando a maneira de cuidar da casa e de você. Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização Caixa número 6 hífen 0650/2014. Machê, tu viu a seleção? Mas vou te contar um caos, hein? E eu sempre disse que esse Filipão é cunhudo. Orcozinho, tu acha que vamos ser campeão? É difícil, che. Mais difícil que nadar de poncho. Mas vamos ganhar, né? Somos bons de Copa. De Copa, cozinha e principalmente de churrascada. Dá-lhe, Olina! Olina, essência de vida agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Minuto Simers. A população está cansada de sofrer em emergências superlotadas. As baixas temperaturas chegaram e repete-se a falta de planejamento para ampliar a rede de atendimento. Na Copa do Mundo, gestores públicos improvisam nos serviços a milhares de visitantes. O desfecho do Mundial em campo é incerto, mas na saúde a derrota é vergonhosa. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird Energy Drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. 1h44. Gente, faltando 16 para as 2, e eu estou me dando conta do seguinte. Vale escolher uma zebra, 24 mais 3 são 27. Eu quero fazer com você. Faltam 27 horas e 16 minutos para a abertura da Copa do Mundo. Vale escolher uma zebra? Zebra, entre aspas, uma equipe que para mim... Se uma zebra, eu pensei que está dizendo uma zebra. Não, uma zebra. Porra. Não dá, porque fala toda hora. O apresentador eu adoro isso aí. Eu culpo, ele adora isso aí. Não é eu que falo numa zebra, eu não, só falo no Atipato, eu. Ele adora isso aí. Vou escolher uma zebra, entre aspas, uma equipe que, a meu juízo, está jogando... Entre aspas, não é comigo. Está jogando um belíssimo futebol e que é candidata a ir longe nessa Copa do Mundo. Posso estar equivocado, porque já vi jogar 2 ou 3 vezes e me agradou muito. É a seleção da Bélgica. Preste atenção a essa equipe. Muito bem. Concordo plenamente com o relator. Com o relator. E acrescento mais uma, Vianney, que poderá para agora o capítulo surpresas, né? Que nem é tão surpresa que eu vou dizer.
Mas seria sim, porque é uma chave que tem a Holanda e a Espanha, o Chile. Viu, Vianney? Não vou ficar em cima do muro, né? Não vou pipocar. Eu acho que 3 seleções aqui não podem ganhar a Copa do Mundo. Na minha escolha, né? Claro, o Brasil, pelo fato de jogar em casa e tal, né? Ser organizador da Copa, porque é uma seleção forte, né? Vem de uma vitória na Copa das Confederações, tudo isso. E as outras duas são europeias. É a Espanha e a Alemanha. O resto eu não vejo em condições de chegar ao título da Copa do Mundo. Eu vou fazer uma perguntinha paralela aqui, Vianney Carlé. Eu acho que a Argentina tem café no bolho. Tem. A perguntinha paralela é a seguinte, sabe qual é o grupo da morte, né? Inglaterra. Grupo da morte? Inglaterra, Itália, que jogam em Manaus às 18 horas de domingo. Inglaterra, Itália e Uruguai. Esse é o grupo da morte. Esse troço de grupo da morte é muito relativo. O Grêmio estava no grupo da morte na Libertadores e... Bom, mas vamos lá. Está sendo chamado de grupo da morte Inglaterra, Itália e Uruguai. Quais são os 2 classificados? Inglaterra, Itália e Uruguai. Olha, Laura, eu vou meter a colher nessa aí. Inglaterra e Itália. Eu vi o Uruguai jogar agora recentemente. Vai ser uma grande surpresa se o Uruguai passar de Não está bem, né? Está jogando então deve ser Itália e Inglaterra, então. Mas esse grupo é o grupo da morte porque todas as seleções estão com o pé na cova. A Inglaterra está mal, a Itália, mas existe uma desesperança na Itália absoluta em torno da seleção. E o Uruguai é isso que o Garrinha falou mesmo, tá muito mal. Aqui tem a Costa Rica nesse grupo, não convém esquecer, né? Só faltava a Costa Rica classificada. Normalmente é Inglaterra e Itália vão passar, porque a Itália que jogou agora um amistoso aí contra o Fluminense, primeiro ela jogou com os reservas a maior parte do tempo, só no finalzinho entrou o Pirlo, entrou o Balotelli, mas o anormal da Itália não é tomar 3 gols. Claro que também é anormal fazer 5, como ela fez, né? Mas é um time que a gente olha no início da Copa e diz assim, esse não vai chegar, joga pouco, e ela acaba sempre aparecendo. Agora, Vianney, eu estou gostando imensamente, Vianney, dessa eficiência, digamos assim, eventual, né, temporária, da polícia brasileira. Pô, tomara que fosse sempre assim, né, Vianney? Ontem, uma jornalista espanhola, lá em Porto Feliz, no interior de São Paulo, ela estava cobrindo a seleção de Honduras, né? E ela foi assaltada, Vianney, por um taxista. E o taxista levou o passaporte, o dinheiro, câmera fotográfica, filmadora dessa jornalista, dessa colega nossa em Porto Feliz, no interior de São Paulo. E aí ela perderia, se o cara ficasse com tudo isso, ela perderia cerca de $40 mil. O equipamento custa $40 mil, ela perderia assim cerca de R$100 mil. Pois uma hora depois, Vianney, os policiais do município pegaram esse pilantra, esse canalha, prenderam esse taxista canalha, e está preso o cara, e recuperaram, digamos assim, o equipamento dessa colega espanhola. Que bom. Que bom isso aí, né? Mas tomara que fosse sempre assim, rapaz. Mas assaltaram um colega croata, deixaram de cueca praticamente, levaram tudo. E um grupo de turistas também, no Rio de Janeiro, foi totalmente depenado. Olha, eu não tenho nenhuma esperança, não vou me iludir, vão roubar, vão assaltar, olha, o Brasil é um país da delinquência, não tem segurança, não adianta a gente ficar se iludindo que eles vão ser bonzinhos. Eu, como sou a velhinha de Taubaté, ontem entrevistei o Luiz Fernando Veríssimo no Estúdio Clio. Eu estava super lotado lá, foi muito bom. Então, lembrei da velhinha de Taubaté. Tu sabe que eu sou velhinha de Taubaté, talvez seja um pouco ingênuo ou muito ingênuo, Vianney. Eu estou pensando assim, é um raciocínio lógico que eu vou fazer, não é emoção, é lógica. Assim, ó, nós estamos, e eu inclusive, esperando tanta coisa ruim, que daqui a pouco, se for mais ou menos, vai estar muito bom. Bom, eu tô com esse raciocínio assim, tá entendendo? Essa é a teoria do bode, né? Exatamente. Porto Alegre e os colorados, especialmente, prestaram muitas homenagens a Fernandão, homenagens justas, né, merecidas. E ontem, conversando com um amigo, a gente fica sabendo da familiaridade que Fernandão tinha com Porto Alegre, né? Ontem fiquei sabendo que ele era associado da Sociedade Libanesa aqui em Porto Alegre, ali perto do Colégio Anchieta, ali, Sociedade Libanesa, e na condição de sócio ele passava muitas vezes jogando tênis na Sociedade Libanesa. Quer dizer, Fernandão realmente tinha familiaridade com Porto Alegre, né? Era sócio da Sociedade Libanesa. Francisco Noveleto, hoje pela manhã, aqui no Polêmica, falou bastante. No bloco final foi praticamente Fernandão.
porque o Noveleta tinha muito envolvimento, era sócio, eles eram sócios, restaurante, outros empreendimentos, e contando coisas até que a gente não sabia a respeito. Ele até fez uma revelação, eu vi, Lauro, ele disse que o filho do Fernandão quer vir morar em Porto Alegre. Até isso ele falou. E aí disse que o guri se fardou para jogar às 7 da manhã, aí já sabendo que o pai tinha morrido, isso a gente precisava saber, esclarecer, né? E que o guri foi lá, jogou, até tinha 3 partidas para jogar, não sei como é que é isso e tal. Agora, eu fiquei emocionado, Lauro, realmente com o conteúdo da carta escrita pela esposa do Fernandão e endereçada aos colorados, mais amplamente à população de Porto Alegre. É verdade. É uma carta de um conteúdo, assim, de uma grandeza. Maravilhosa. Uma carta maravilhosa, inesquecível. E ela diz, assim, que ela, o Fernandão, os filhos, eles se consideram gaúchos, né? Onde ele foi abraçado aqui, né? Ele foi muito bem sucedido. Ontem falei com o presidente Fernando Carvalho e ele me disse, não sei se exatamente ele, mas algumas pessoas ligadas ao Internacional tentaram e não conseguiram fazer com que ele fosse enterrado em Porto Alegre. A família preferiu que fosse em Goiás, mas pessoas ligadas ao Internacional tentaram fazer com que o enterro fosse em Porto Alegre. Mas ele nasceu lá, né? Aí eu não só dizendo que houve essa tentativa. Olha o resultado da interativa aqui para Nasali. Últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nasali.com.br. O Brasil vence a Croácia, 45%. O Brasil empata, 5%. O Brasil perde, 50%. Não deu aquele arraso de 75% da manhã, qual é? mas 50%. Repete, por favor. 45% o Brasil vence. Empate 5%, o Brasil perde 50%. Mas é pessimista o torcedor. Não, e hoje de manhã deu 75%. Porto Alegrense gaúcho. É uma coisa de louco. Eu acho que nós estamos confundindo as coisas. Então, quando jogar contra a Alemanha ou contra a Espanha, vai dar 98%, que perde 1%, empata 1%. Mas dá para chamar esses 50%, a metade dos ouvintes, dá para chamar de realistas, pessimistas ou secadores? São uruguaios e argentinos. Vamos botar os pingos no i. Eu acho que para ser campeão, eu só estou como o Kenny, eu acho que é complicado. O Cacau também disse a mesma coisa aí. É complicado. Agora, não vamos ter dúvida que o Brasil vai passar de fase e vai passar bem. Né? Eu tenho que reconhecer a capacidade. Eu diria que essa turma aí é a turma dos vacinados, Lauro. Pode ser. Estão se vacinando para sofrer. Se ganhar, eles comemoram, se perder, eu disse que ia perder. Eu tenho que reconhecer, evidentemente, a capacidade do técnico Filipão como profissional, né? Mas, e sem falso elogio, eu diria, já escrevi isso no Diário Gaúcho, e diria que neste ano a seleção brasileira tem muito mais técnico do que elenco. O Vianney, nós brasileiros, Vianney, estaríamos profundamente preocupados se na véspera da Copa do Mundo o nosso Neymar, o nosso grande jogador, tivesse qualquer problema de saúde, né? E isso está acontecendo, Vianney, com o Messi. Eu acho que os argentinos estão preocupados com o Messi. 2 jogos recentes agora do Campeonato Espanhol, ele vomitou nessas partidas, tá? E isso está o ato de que está grávido. Está se repetindo isso. Ele tem um problema estomacal, Janei, e que os médicos atribuem provavelmente a nervosismo do jogador. Pode ser. Do jogador. É aquela cobrança, desculpe, aquela cobrança de que ele joga muito bem no Barcelona e não corresponde na seleção argentina, nunca fez gol em Copa do Mundo, daqui a pouco o cara cobrado. Mas isso ocorreu lá, né, Lauro, lá na Espanha. Não, agora no último amistoso da seleção ele vomitou também. Deram remédio para ele. Sabe o que ele diz, Vianney? Aqui é impressionante isso aqui. Os jogadores assim, eu já fiz, eu não sei o motivo, eu não sei o motivo que isso está acontecendo, porque eu já fiz milhares de exames, claro, exagero dele, mas fez muitos exames e os médicos não chegaram à conclusão sobre o que está acontecendo com o Messi. Isso evidentemente preocupa os argentinos, né, pô? Seu Vianney, tu que tens uma inteligência muito acima da média, eu gostaria que tu pudesse traduzir para mim a manchete que eu acabei de ler aqui no Diário Gaúcho. 2 pontos. Portugal traz toalha e bacalhau. Tá bom. O que é isso? Para quê? Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Muito obrigado. www.ruder.com.br. Olé Car House Toyota. Toda a linha Toyota Etios com taxa zero e financiamento em até 30 vezes. Um espetáculo de condições. Faça um test drive
na Car House Toyota incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto. WhatsApp 51 91 16 8198. Repito, WhatsApp da Next Group 51 91 16 8198. Eu quero lembrar aos nossos milhares de ouvintes aqui no Brasil e no exterior que amanhã teremos sala de redação, Lauro, em dose dupla. 2 salas de redação. Amanhã sala de redação no seu horário habitual, no seu horário normal, e sala de redação após o jogo de estreia do Brasil contra a Croácia. Então, 2 salas de redação no mesmo dia. Será sala depois do jogo, que aliás eu vou ver o jogo aqui para não complicar. Eu vou ver o jogo aqui na rádio. Então, será sala no balanço final comandado pelo Benfica do Rio de Janeiro, depois do jogo do Brasil. O Benfica vai comandar o balanço final com a participação dos integrantes do Sala de Redação. Bom, voltaremos então amanhã no horário habitual, antes do jogo do Brasil com a Croácia, abertura da Copa do Mundo. Bom dia. Boa tarde. Tá goiaba, velho? Polêmica. Sala de Redação. Debates esportivos na Copa.